Quando você está em um cargo privilegiado, como administrador de sistemas, trabalhando para um tipo de agência de inteligência, você está exposto a muito mais informações, numa escala muito mais ampla, do que a média dos trabalhadores. E por isso você vê as coisas que podem ser perturbadoras. Você é envolvido, então, pela frequência do trabalho do dia a dia, nesse tipo de coisas que, quando é feita uma análise mais profunda, percebe-se que são abusos. E ao falar para as pessoas em algum lugar como este, por exemplo, sobre este assunto, as pessoas estão nos seus negócios e não estão interessados em destruí-los. Assim, apenas dizem, olha, preocupe-se apenas em fazer o seu trabalho. Mas com o passar do tempo, com a consciência de que aquilo é ilegal, esse tipo de coisa vai acumulando-se e você se sente no momento obrigado a falar. Você vai se acostumando, não acha que é um problema, até quando para pensar e ver que essas coisas devem ser decididas pela população e não pelo sistema. Neste ponto da entrevista do jovem Eduardo, ele explica que o sistema que está aí, dominando as pessoas e controlando o mundo, fazendo coisas que, aos olhos do senso comum, da opinião pública, seriam coisas nocivas, terríveis, nefastas. Mas para as pessoas que estão aplicando este veneno, o que o nosso queridíssimo Eduardo explica é que é muito cômodo e vantajoso, pois o salário é um salário gordo. As pessoas ganham bem, têm posições privilegiadas. E essas pessoas agora não querem de maneira nenhuma deixar tudo isso se perder a troco de denunciar ao mundo essas informações. E aí eu completo dizendo, até porque vai denunciar aonde? O processo de comunicação todo pertence a eles próprios. Estes fatos, mesmo num primeiro momento causando um rebuliço na cabeça das pessoas, certamente que a mídia, logo após dar esta notícia, em trechos pequenos, isolados, separados, irá colocar um belo comercial, no caso do Brasil, comercial da Copa do Imundo, ou de outra coisa qualquer, para que a última mensagem na cabeça das pessoas, ou que, pelo menos a mensagem mais forte, seja a do entretenimento, da distração, da alienação, e não de um fato marcante como este. Assim, o que nesse início de entrevista é abordado pelo Eduardo é justamente esta dificuldade em que se tem de alguém do meio do processo Illuminati sair a público e fazer uma denúncia, porque este certamente teria muito a perder, inclusive, além da sua liberdade, além da sua profissão, até mesmo a sua vida. A NSA e a comunidade de inteligência em geral é focada em obter informações sempre que pode, por todos os meios possíveis. Eles acreditam que, em razão de uma espécie de autocertificação, sirva ao interesse nacional. Agora, cada vez mais vemos que isso está acontecendo a nível nacional. E para eles, a NSA especificamente, tem como alvo as comunicações de todas as pessoas. Eles manipulam a população e agora querem receber informações de como anda essas manipulações. Assim, eles filtram, analisam, medem, armazenam todas as informações por um período de tempo. Simplesmente porque essa é a maneira mais fácil, mais eficiente e mais valiosa para alcançar os fins. É abordado agora o aspecto de que o controle está nas mãos do sistema Illuminati que governa o planeta. Então, eles próprios avaliam até onde é bom ou não para o cidadão do planeta. E com justificativas que eles irão agora criar para poder convencer as pessoas de que isso é bom para elas, eles próprios tomam decisões, por exemplo, de vigiar as pessoas, sem ao menos consultar as pessoas para saber se elas querem esse processo de serem vigiadas, de serem vasculhadas as suas vidas. Assim, o Eduardo ressalta agora esta realidade em que o próprio governo decide, por bem, vigiar as pessoas e implementar um programa a este nível, em que vigia não só pessoas do seu país, neste caso dos Estados Unidos, onde os senhores do mundo estão com as duas mãos segurando de forma mais forte, manipulando e controlando, mas também todo o planeta. Eles manipulam a população e agora querem receber informações de como anda essas manipulações.
Assim, eles filtram, analisam, medem, armazenam todas as informações por um período de tempo. Simplesmente porque essa é a maneira mais fácil, mais eficiente e mais valiosa para alcançar os fins. Utilizam então a desculpa de que fazem desta forma, a fim de proteger-se de um nocivo governo estrangeiro ou um suspeito de terrorismo. Para isso, coletam informações suas. Qualquer analista, a qualquer momento, pode atingir qualquer pessoa de qualquer setor, em qualquer lugar. Onde as comunicações estiverem, ele vai ser pego. Depende do alcance das redes de sensores e da autoridade que o analista está habilitado com ele. Segundo as declarações de Edward Snowden, os senhores do mundo, embora ele não toque, é claro, no assunto senhores do mundo, até porque talvez até se tocou, né, o The Guardian, que publicou essas imagens e a matéria do jornal, certamente pode ter eliminado essas partes. Mas nós sabemos que se tratam dos senhores do mundo. E aí Eduardo denunciam que eles não têm limites. Eles usam de qualquer método, de qualquer forma, para poder alcançar o objetivo, que é conhecer cada um de nós. Não um homem lá no governo conhecer, mas a máquina, o sistema de computadores conhecer. E eles vão armazenando, porque eles têm capacidade para armazenar muitas informações. A cada ano, esta amplitude da possibilidade de armazenar informações sobre nós, terráqueos, sobre nós, a raça humana, ela se amplia de forma astronômica, em uma magnitude jamais imaginada. E, na verdade, eles estão fazendo isso com um objetivo muito sério, que ainda no vídeo o Eduardo vai detalhar mais à frente. Vale lembrar por hora que nós não somos trouxas. Nós vemos que o próprio YouTube tem como armazenar milhões e milhões de vídeos todos os dias, milhões e milhões de horas a todo momento nos seus arquivos. Se o YouTube pode armazenar tanto vídeo de tantas pessoas quantas quiserem publicar lá, por que não podem armazenar as nossas conversas telefônicas, as nossas atitudes através da internet, não só de expor nossa vida através das redes sociais, como também até mesmo de navegar entre um site e outro. A reportagem, a entrevista, ela segue seu curso e o Eduardo, a cada momento, faz novas revelações assustadoras. Utilizam então a desculpa de que fazem desta forma, a fim de proteger-se de um nocivo governo estrangeiro ou um suspeito de terrorismo. Para isso, coletam informações suas. Vale lembrar que a NSA, a Agência de Segurança Nacional, é um órgão do governo americano criado após a farsa do 11 de setembro com o intuito de proteger o sistema de governo, proteger de pessoas, proteger de um ataque dos próprios cidadãos de dentro ou de fora dos Estados Unidos, mas contra a organização do governo. E vale lembrar, como curiosidade, que a FEMA é um órgão vinculado, subordinado a esse órgão que foi denunciado, a NSA. Agora, vale lembrar também, neste momento da entrevista de Edward Snowden, que a semelhança do seu relato com o 1984 são explícitas. Naquele livro, o regime de governo colocava na cabeça do povo que havia um inimigo em potencial. Havia um inimigo do qual o sistema deveria se precaver dele. Da mesma forma, exatamente como no filme 1984, Edward Snowden agora denuncia que os Estados Unidos faz tudo isso, justifica a coleta de informações de todo cidadão do mundo, com a desculpa de se precaver de possível governo estrangeiro nocivo, neste caso, um tipo de Bin Laden, Gaddafi e tantos outros que você já sabe, ou até mesmo de um ataque interno terrorista, como o caso dos dois rapazes que foram vítimas por estarem na hora errada, no local errado, naquele momento, em Boston, como você bem sabe. São as desculpas exatamente iguais, idênticas,
ao que nós vimos no filme e no livro 1984. É assustador. Qualquer analista, a qualquer momento, pode atingir qualquer pessoa de qualquer setor, em qualquer lugar. Onde as comunicações estiverem, ele vai ser pego. Depende do alcance das redes de sensores e da autoridade que o analista está habilitado com ele. O prisma, aquele objeto que decompõe a luz do dia. A luz entra por um lado e do outro sai um arco-íris. Porque, passando pelo prisma, as coisas que não são visíveis tornam-se visíveis. Por isso a sigla deste programa norte-americano, encomendado pelos Illuminati, pelo governo das sombras. Porque, segundo o que disse agora o Eduardo, a pessoa vai ser pega, seja ela quem for, esteja onde estiver. Porque estará inevitavelmente ao alcance das torres de comunicação. Exatamente como este humilde descreveu há uns 4 para 5 anos atrás. As coisas estão acontecendo em ritmo super acelerado. O que eu fico pasmo de observar é que, infelizmente, os irmãos evangélicos continuam surdormindos, cegos, porque nem assistir mais aos trabalhos deste humilde eles podem. Os seus mestres, algozes, têm medo de que eles descubram que estão sendo enganados também pelo processo religioso desses pastores, bispos e homens do processo religioso protestante e acabem deixando de dar dinheiro nas suas igrejas. Por isso os fiéis são proibidos de assistir o vídeo. E maldosamente, agora também impedidos de saber da verdade. Você ainda vai ver como viu a reportagem inteira desse rapaz. Ele diz que o temor dele é que não vai dar resultado nenhum. Ele, no fundo, ele sabe que essas denúncias não vão levar a nada. O povo não vai reverter o processo que está aí. Esse rapaz inconscientemente, observe, meu amado, ele concorda que essa já era. Devemos nos preparar para a próxima. E, infelizmente, até para a próxima está difícil de se preparar para quem é evangélico, porque não pode tomar conhecimento da verdade para poder se precaver das coisas que estão vindo por aí, e principalmente da morte eterna, continuando nesses lugares, fazendo práticas que o Criador nunca nos pediu. Como o governo faz quando quer se beneficiar de uma ação secreta que ele mesmo praticou. O próprio sistema dá ordem aos seus comandados para ir à imprensa e dizer: olha, estamos denunciando sobre esta coisa ou aquela coisa, a fim de que o povo fique do lado do sistema. Mas praticamente nunca fazem isso quando ocorrem verdadeiros abusos cometidos por eles contra a democracia. Esta denúncia cabe a cada um de nós, cidadão. Mas os próprios cidadãos geralmente nos criticam. Torna-se uma coisa do: essas pessoas são contra o país. Mas eu não sou. Eu não sou diferente de ninguém. Eu não tenho habilidades especiais. Eu sou apenas mais um cara que fica o dia todo no escritório, olhando o que está acontecendo e digo: isso é algo que não estou em posição para decidir. O público precisa decidir se esses programas são certos ou errados. Você é quem deve decidir se esses programas são necessários. Outra denúncia que você já sabia, mas eu penso que nunca é demais ouvir pela boca de outras pessoas além desta daqui. E neste caso, por um rapaz que apareceu de repente no cenário mundial e fez denúncias gravíssimas de coisas terríveis contra a humanidade, contra o cidadão deste planeta. A denúncia agora, neste momento exato, de que o próprio sistema cria factoides para fazer com que o gado pense que tem alguém a favor dele. Nós vimos um exemplo disso há meses atrás aqui no Brasil, entre tantos outros. Não é que este seja mais relevante, mas apenas eu vou utilizar um deles para poder te mostrar um exemplo. Assim, eu cito a questão do leite.